Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade depois de uma semana que decorreu do último programa. Aqui estamos com a graça de Deus e pela permissão da Divina Providência para iniciar mais uma etapa de 7 dias na nossa vida com a graça de Deus. Programa que tem a finalidade de aprofundar aspectos importantes da nossa fé católica apostólica romana. E pela 11ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o tema da ira de Deus, uma das verdades esquecidas. Ira de Deus, que não é incompatível com sua misericórdia, porque em Deus não existe defeito, em Deus não existe imperfeição. A ira, dependendo das motivações, dependendo das manifestações, realizada pelo homem é pecado, se bem que a ira, uma certa ira humana que não é pecado. Em Deus nunca foi pecado. É, na verdade, em síntese, uma manifestação da sua bondade, da sua ternura, quando o objeto da misericórdia é o homem que está no pecado. É a humanidade que está afastada de Deus. É a indignação, a ira é a indignação de Deus que não aceita, que não tolera o pecado e que abarca, que envolve, que corrige pedagogicamente a criatura mergulhada nas trevas, para que ela caia em si, para que ela reconheça o seu pecado, para que ela se volte para Deus. Hoje nós vamos dar continuidade a todo esse estudo sobre a ira de Deus ainda no Antigo Testamento. A ira de Deus, nesse primeiro texto que vamos ler e comentar, ela pode e deve ser entendida como um chamado de Deus para o homem se converter ao amor. Há determinadas pessoas que são muito educadas, que são muito dóceis, que são muito sensíveis ao chamado das outras. Mas há pessoas que não são muito sociáveis, que são duras, que são recalcitrantes e que não ouvem de bom grado, com bons modos, com docilidade, o chamado. E por isso, já que a educação, já que o polimento, já que a sociabilidade, já que o gesto afável de se dirigir a ele não surte efeito, arruma-se outro caminho. Claro que em Deus, repito, não há defeito, mas há misteriosos caminhos de que ele se utiliza para levar o pecador ao arrependimento, para levar aquele que, tendo saído da luz e mergulhado nas trevas, saia das trevas e retorne à luz. Ira de Deus, uma forma de Deus chamar o pecador a acolher docilmente o amor de Deus e a retornar à casa do Pai e para voltar ao convívio com Deus Todo-Poderoso. Vamos então ao primeiro texto, Jeremias capítulo 4, versículo 4. Circuncidai-vos em honra do Senhor. Tirai os prepúcios de vossos corações, para que meu furor se não converta em fogo e não vos consuma, sem que ninguém possa extingui-lo, por causa da perversidade de vossos atos. Aqui a ira de Deus ainda não tinha se manifestado, mas ela é dita como uma possibilidade, um aviso, não uma ameaça. Ou se você quiser entender a ameaça, tudo bem, o problema é seu. Com relação a Deus, a ameaça, entre aspas, é uma pedagógica forma que Deus encontra para dizer aos recalcitrantes, para dizer aos duros de coração, você tome cuidado. Enquanto é tempo, circuncide o seu coração. Aqui temos uma passagem muito importante, a circuncisão, que é um instituto que até hoje entre os judeus é realizado. As crianças do sexo masculino, depois de 8 dias de nascidas, elas são levadas à autoridade religiosa competente para serem circuncidadas. E aqui nós já temos no profeta Jeremias uma circuncisão que os profetas consideram mais importante do que a circuncisão do prepúcio, a circuncisão da carne, é a circuncisão do coração. Ou seja, o arrependimento, arrependam-se.
Arrependam-se para que a minha ira não se acenda. Isto é, voltem-se por amor, para que não seja necessário que eu manifeste o meu furor. Pedagogia muito inteligente de Deus Todo-Poderoso. Aqui, a ira de Deus é, na verdade, um motivo secundário, alegado por Deus, para quem vive nas trevas, para Israel rebelde, para a nação de coração duro, para que ela se volte para o Senhor. Ou seja, vocês têm dois caminhos. Aceitem pelo amor, para que não seja preciso que eu manifeste uma outra forma, que não vai ser nada agradável para vocês. E que se for preciso que eu efetive, eu efetivarei, mas por amor a vocês. Ou seja, enquanto há tempo, convertam-se. Aliás, determinadas aparições da bem-aventurada Virgem Maria, do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, que fazem alusão a castigos, a desgraças, que podem se abater sobre a face da terra, utilizam o mesmo dispositivo, o mesmo raciocínio. Convertam-se, rezem, façam penitência, voltem-se para Deus, renunciem ao pecado de vocês, porque senão, pedagogia perfeitamente plausível com relação a Deus e muito plausível também com relação aos homens. A mãe que diz ao filho que não quer estudar, que não quer levar a sério o tempo de que dispõe, que não quer produzir, que não quer trabalhar, que não quer estudar, enfim, olha, eu aconselho você a levar a sério as oportunidades que Deus lhe concede. Se não, eu vou ter que tomar outra providência. Qual é o problema? E não é preciso nem acreditar em Deus para conceber que, em determinados momentos, o superior precisa se dirigir ao inferior com esses termos. E os pais fazem isso com relação aos filhos relapsos, por amor. Qual é o problema? Eu estou repetindo isso já pela 11ª vez, que no tema da ira de Deus não há nenhuma blasfêmia, não há nada que cause perplexidade, não há nada que escandalize as pessoas, porque a ira não se trata de um defeito em Deus, ou de um destempero, ou de uma crise de faniquito, ou alguma coisa dessa natureza, como se Deus tivesse pavio curto e decidisse furioso destruir a criatura só porque ela lhe ofendeu. Não tem nada a ver com isso, é por amor, é por misericórdia. É justamente por querer o bem da pessoa que está nas trevas, do seu povo, da humanidade, que Deus lança a mão desse dispositivo. Agora, nós vamos entrar num assunto muito sugestivo. Quando a nossa oração é capaz de aplacar a ira de Deus, é capaz de frear a manifestação da sua ira. Êxodo capítulo 32, de 7 a 14. De um lado, Israel desobediente, Israel que murmura contra Deus, Israel desobediente, Israel idólatra, e entre Israel e Deus, cuja ira está para se acender, Moisés. Êxodo capítulo 32, de 7 a 14. Vamos ao texto. O Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que se acenda minha cólera contra eles e os reduzirei a nada. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo-lhe: por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tirastes do Egito
com o vosso poder e a força de vossa mão. Não é bom que digam os egípcios, com um mau desígnio os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos, aos quais jurastes por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e dar aos seus descendentes essa terra de que falastes, como uma herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Aqui uma surpresa. A ira de Deus não dá vazão a si diante da súplica do justo. Moisés se coloca entre a ira de Deus, que está para se abater o povo, contra o povo, e o próprio povo de Israel. E o texto termina dizendo que o Senhor Deus se arrependeu do seu propósito, que aquilo que estava para acontecer acabou não acontecendo. Mas o que causa espécie é a expressão "e Deus se arrependeu". Pergunta: e Deus pode se arrepender? Não está escrito no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, "Eu sou o Senhor e não mudo"? Ora, quem se arrepende muda? Como é que se explica o arrependimento de Deus? Depois, está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17, a respeito do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Em Deus não há mudança. Na Trindade não há mudança. Como Deus pode dizer, como o texto diz, Deus se arrependeu? A resposta vai ser no segundo bloco. Pode guardar sua ansiedade, aguardar esse breve intervalo e depois nós explicaremos com a igreja. Não saia daí, voltamos já.